Muito bem, estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 aqui na nossa cidade, né? Você também conectado através da internet no fmmais.com.br, na nossa transmissão pelo Facebook, e nós aqui trazendo para você as principais notícias do dia, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Agradeço a você que já está conosco, obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente quer a sua participação, você pode deixar o seu comentário, o seu recadinho, a sua queixa, a sua reclamação, e nós vamos incluir na pauta do programa. Bom, a gente começa nessa manhã, primeiro, bom dia, né? Bom dia ao Paulo Belém, que está conosco nesta manhã. Bom dia, Edmar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM. Isso, bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, Ed. Muito bom dia aos amigos que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Bom dia ao Paulo Belém, que hoje está aqui com a gente. Muito bom. Bom dia para a Kellen Cunha, que está nos bastidores aí também nos ajudando. E um bom dia para você que está ligado na Mais FM em qualquer lugar do mundo. É isso aí. A gente começa destacando as notícias do dia. E a primeira notícia que eu quero destacar, o Henrique Morgantini, é do G1, a notícia... Nós vamos começar sem falar sem futebol? Sem futebol? O Paulo chegou aqui perguntando sobre esporte. Então vamos só o registro. Então, você está afoito? Eu estou... A manchete deve ser muito boa, eu não sei ainda, mas deve ser muito boa. Não. Mas ontem completou-se a rodada do Campeonato Brasileiro com Internacional e Ceará, a vitória do Internacional. E com isso, o Internacional assume a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Atlético Goianiense recebeu o CSA e empatou, né? Pode ser considerado um tropeço, uma vez que o jogo foi em casa. O jogo ficou 2-2. Mas às 9h15 de ontem, ocorreu um jogo importantíssimo para o ano que vem. Porque o 13 venceu o Imperatriz por 1-0, levou o jogo para os pênaltis, ganhou por 2-1 e com isso conquistou o direito a disputar a final da Série D, que será entre 13 e Ferro, não é o Ferroviária, é o Ferroviário. Então, dois times do Nordeste vão disputar a final da Série D com direito a subir para a Série C, o título da Série D e a ascensão à Série C desses dois times aí. Então, essas são as notícias. Hoje, nós temos, para completar as rodadas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Juventude, o CRB e o Criciúma, o Guarani e o Paysandu, o Fortaleza, que é o líder, enfrenta o Ceará, e o Goiás enfrenta o Coritiba às 7h15, jogo no Serra Dourada. Então, o torcedor de Esmeraldino deve estar bem atento aí, porque hoje tem Goiás em campo pela Série B. Essas são as informações, Edmar. Vamos à manchete do G1, porque eu fiquei curioso. Muito bem, né? Então, as notícias do esporte aí, claro, né? A Série B. O Paulo, eu nunca fiquei sabendo qual é o time do Paulo. Qual é o time do Paulo? Rapaz, eu torço pro Corinthians, mas não sou fanático. Esporte Clube do Corinthians Paulista. Fui mais, gostava mais quando era moleque, quando era adolescente. Eu cheguei até a estampar escudo do Corinthians na camisa do uniforme do colégio, e só tinha a camisa do colégio quando o Corinthians começou a perder. Eu não conseguia tirar. Só tinha o uniforme. Tudo bem. Aí complicou. Muito bem. Um erro estratégico. Um erro estratégico. Mas é isso aí, né? Coringão. Que defendeu aí a partida pelo time aí, mesmo uma derrota, né? Importante. Muito bem. Mas é isso aí. A notícia que eu ia destacar, o Henrique Morgantini, é sobre as eleições de 2018. E a notícia do G1 dizendo o seguinte: Josué Gomes diz a Alckmin que não será candidato a vice em sua chapa. O Josué Gomes é filho do ex-presidente, ex-vice-presidente José Alencar. José Alencar, de Minas Gerais, foi vice-presidente 2 vezes, né, na chapa do ex-presidente Lula.
E o Josué é cotado, não sei se era ou ainda é cotado, para essa negociação com a chapa de Lula, né, do PT. Só que ele foi indicado por esse chamado Centrão, ele é do PP. E quando houve um alinhamento do PP com o PR, com Solidariedade e com o PRB e o DEM, né, esse grupo indicou o Josué Gomes como esse é o nosso nome. É o chamado Centrão. Isso. Então, para onde nós caminharmos, nós temos uma condição, que é indicar este nome para a vice de quem nós fomos apoiar. Houve a decisão, anunciada aí há alguns dias, de que o Centrão teria fechado, não oficializou, mas estaria aí adiantando as conversações e já encaminhado, já decidido a fechar com o Geraldo Alckmin. Só que agora surge essa informação, né, de que José falou, com Alckmin eu não vou. Então, fica uma coisa... O que será que significa isso? É uma decisão pessoal do empresário Josué Gomes? É uma decisão que causa um distanciamento desse chamado Centrão, que nada mais é do que a direita brasileira que apoiou a ascensão de Temer? Todos os partidos aí se organizaram com seus agentes políticos, com as suas personalidades partidárias e com mandatos, para colocar o presidente Temer lá. Então, nada mais é do que o mesmo grupo que é dar continuidade ao projeto de Temer. E, claro, para dar continuidade ao projeto de Temer, uma das opções mais fiéis é a de Geraldo Alckmin, uma vez que o próprio pré-candidato do PSDB defende os 3 pilares que são tocados aí pelo governo Temer, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e também a manutenção liberal, né, da economia brasileira, ou seja, deixando que o mercado mais solto para regular a vida econômica brasileira. Então, este é o cenário. É preciso destrinchar e ter mais informações para saber aonde Josué Gomes quer chegar com essa informação, né? Se é um problema dele com o Alckmin, não me sinto bem, ou se é um sinal de que esse Centrão não está tão bem com o Alckmin assim. Algo também que pode ser considerado é que o Alckmin também não está bem ali o PSDB em si, né? O candidato, o nome do partido, quem quer que seja, né, que for pelo PSDB, não está bem, até por indicações nas pesquisas eleitorais. Talvez seja por isso também que pode ter respaldado um pouco essa negativa prévia, digamos. Sim. Porque nada está concretizado em relação às chapas majoritárias aí na presidência. E outro dado, eu acho que como o pai dele foi vice-presidente do presidente Lula, né? Foi uma pessoa que ajudou muito no governo Lula. Eu acho que pode ter também uma questão ética, né? Assim, olha, meu pai... De ideologia partidária, política, talvez né? não ideologia, mas pelo menos de respeito Sim, orientação mesmo, né? Ao pai que foi, né, líder e vice-presidente do governo Lula, né? Então, a matéria diz que Josué tem uma conversa com petistas nesta terça-feira, portanto hoje, né, sobre a disputa presidencial. O PT quer convencê-lo a disputar a vice na chapa de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais. Né? Então, vamos aí acompanhar, né? O cara, na verdade, acabou que está como diz outro, está com moral, né? Que todo mundo está querendo. Ele é um grande empresário, né? Herdeiro da Cote Minas, né? Que é a empresa do José Alencar. Mas, acima de tudo, parece que há realmente um resguardo, há um patrimônio político em relação à história do pai, né, que entrou na política, chegou à vice-presidência, alguém que passou ao largo de polêmicas, passou distante de qualquer tipo de algo que complicasse a sua biografia. Então, ele herda esse cenário favorável e pode, sim, agregar muito valor a um projeto. Tanto é que é o nome escolhido por esse conjunto de partidos. Muito bem. Uma notícia do UOL, Morgantini, diz o seguinte: o novo ministro do Trabalho foi autuado 24 vezes pela fiscalização. Né? O Ministério do Trabalho tem sido alvo de algumas situações inusitadas. Né? Primeiro, a Cristiane Brasil foi indicada e acabou sendo barrada pela Justiça, né? E justamente porque tinha problemas trabalhistas no Judiciário. Agora, o novo ministro, Caio Luiz... Não, peraí. Primeiro foi a Cristiane Brasil. Isso. Aí colocaram um outro. E foi proibido pela Justiça de frequentar o Ministério. Teve que ser demitido. Né? O sobrinho do João Arantes, que atua no Ministério, segue preso. Tentaram sair e não conseguiram. Isso. Por justamente o suspeito de terem feito
cometido crimes lá usando o Ministério. Isso. Aí agora... Tem a operação... Como é que chama a operação? Registro espúrio. Registro espúrio que está ainda em andamento. E agora, o novo ministro, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, olha o nome do homem, ele foi indicado, segundo a reportagem do UOL, de 2005 a 2013, ele teve 24 autuações da fiscalização na sua fazenda lá em Minas Gerais. Encontraram trabalhadores sem carteira assinada, sem direitos, sem FGTS, sem 13º, sem nada, e ainda a moradia de trabalhadores ao lado das baias dos animais. Ou seja, gente... E multa de R$46 mil que ele levou. O governo tem uma moralidade só, né? É uma bagunça, é uma zona. Isso ele já deu provas. Mas será que ninguém tem um mínimo de senso em pensar, olha, se eu aceitar esse negócio, vão investigar minha vida, vão ver que eu tenho uma série de irregularidades com o Ministério do Trabalho? Porque, por exemplo, isso aí é como aqui em Anápolis, que o sujeito foi indicado para ser diretor da Companhia de Trânsito e Transporte e tinha carteira vencida, 20 mil em multas, não podia dirigir. Quer dizer, se você vai atuar na área social, você não tem carteira, não tem nada diferente, não tem nenhum problema. Se você vai atuar no trânsito e você tem uma dívida no INSS, não tem nenhum problema, porque são áreas diferentes, você tem que resolver esses problemas independentemente da função, mas não tem problema. Agora, se você vai atuar na área trabalhista e você é um mau pagador, você é um mau patrão, você desrespeita as leis trabalhistas, o que você está esperando? Por que você está nessa posição? Essa é uma situação interessante que a gente percebe o quanto que há uma desconexão, a impressão que fica, Paulo, é que há uma desconexão da realidade entre esses caras e o mundo real. Porque eles pensam, ninguém vai perceber isso, ninguém vai ligar para isso, não. Eu sou indicado do partido, eu sou forte, eu sou amigo desse aqui, daquele ali, o PTB está me indicando, o presidente me quer, nada vai me atrapalhar. Quer dizer, parece que eles estão acima da lei, porque a gente vê coisas tão grosseiras, porque isso não é uma coisa que descobriram. Olha, investigaram, não. Foram lá na fazenda e de bater o olho nos empregados, viram, esses caras estão totalmente irregulares, vivem em condições de insalubridade, como você relatou aí, não tem qualquer tipo de direito reconhecido. Ou seja, não demandou uma investigação. Não precisa ninguém denunciar. Né? Exato. Eu acho que isso até sugere um pouco de competência, tanto da parte do governista, tanto da parte de quem foi escolhido, de não ter essa conversação, mas porque deve ter aquela pessoa que faz essa pesquisa, né? Paulo, estou te contratando para alguma coisa. Paulo, você tem algum problema? Será que ninguém faz essa pergunta? Escuta, você tem alguma dificuldade em assumir? Eu tenho um negócio, então vamos ver. Isso. Ou então você mesmo falou, deixa eu te falar uma coisa, presidente, você está me convidando aqui para ser ministro, mas é do trabalho, eu tenho um negócio lá na minha fazenda, precisa ajeitar antes, porque senão pode dar problema. Tá bom, ajeito. Não, fica assim, vai, bora, acabou. Será que agora o governo vai querer insistir na nomeação ou na permanência, né? Já nomeou, né? Do Caio, né? É bem provável que vai insistir, igual não insistiu com a Brasil lá, né? A Cristiane Brasil ficou meses esperando a justiça aliviar a barra dela, o que acabou não acontecendo. O resumo da obra é que os brasileiros, a população, precisa tanto das ações, das políticas públicas do Ministério do Trabalho para reativar as condições de emprego, de que está só crescente o desemprego no Brasil, e ficar focado nessas confusões aí de bastidores, de nomeação e de quem pode ser ministro, de ministro que é mal pagador e que é denunciado, é complicado. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que o Josué Gomes Alencar, era do PP. O Josué, exemplo do pai, pertence ao PR, né? De Minas Gerais. Muito bem. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 24 de julho de 2018. A nossa transmissão ao vivo pelo Facebook aqui deu um tiltzinho, mas nós já estamos de volta, né? E agradecendo a todos os nossos internautas que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode participar do programa, dando aí a sua opinião, né? Participando conosco. E nós vamos incluir aqui na pauta a sua manifestação, a sua participação no programa de hoje, né? Aqui pelo Facebook está dando tilt, mas a gente vai tentando aqui
né? A nossa internet hoje está baixa, está ruim. Será que é o frio? Será que é o frio que interfere? É isso aí. Bom, por falar em frio, né? A Anápolis amanheceu fria, alguns internautas aqui se queixando do frio, mas é isso aí, né? Nós estamos no mês de julho e esse ano bastante frio na cidade. Bom, ainda no noticiário nacional, meus amigos, o Lula, segundo o UOL, Lula não viu disposição do PCdoB e do PSB em aliança, diz o deputado Vladir Damus, do PT do Rio de Janeiro, que visitou Lula ontem. Lula deve ser oficializado candidato do PT no dia 4 de agosto, né? Essa semana houve uma participação aí do PCdoB, a manifestação do PCdoB, né? Inclusive questionando o fato do Partido dos Trabalhadores insistir na candidatura de Lula. Agora, o comentário de Lula ontem é que o PCdoB e o PSB não demonstram disposição de aliança. É uma questão de negociação dos grupos aí, né? O PSB, ele está se tornando uma noiva muito disputada, né? Nós tínhamos comentado aqui antes que haviam 3 alternativas, né? Do PSB, a aproximação com Ciro Gomes, a aproximação com Lula, ou a aproximação com a ideia de lançar um candidato próprio. O deputado Júlio Delgado e a senadora Lídice da Mata eram 2 nomes cotados para assumir esse posto. Nenhum dos dois desistiu de tentar a reeleição. O Júlio Delgado, deputado federal, a Lídice, senadora. Então, com isso, esse caminho foi descartado. Então, agora o PSB começa a ouvir propostas, né? Começa a ser cortejado. Por exemplo, Álvaro Dias, né, do Podemos, pré-candidato pelo Podemos, começou a procurar o ex-ministro Joaquim Barbosa, tentando demovê-lo da ideia da desistência de um projeto, de uma carreira política, para que ele retorne às negociações com o PSB e que, possivelmente, feche uma aliança para ser candidato a vice do Álvaro Dias. Né? O interessante é imaginar que pode haver uma chapa na qual o vice tem muito mais projeção do que o próprio titular, que é o caso do Álvaro com o Joaquim Barbosa. Pelo menos nas pesquisas, quando o nome de Joaquim aparecia, ele chegava a 10 pontos, coisa que o Álvaro não conseguiu. Mas o próprio PSB, integrante do PSB, procurou também, alguns integrantes procuraram também a Joaquim Barbosa, que disse que, por enquanto, não quer ter essa conversa. Por enquanto, assim, o tempo está correndo, né? Que horas que ele pode querer ter uma conversa de volta? O PSB que em 2014 tinha o emblemático Eduardo Campos, que morreu, né? Eduardo Campos, que era um caso curioso, no qual o próprio Campos não tinha um índice muito bom, né, nas pesquisas, sim, e tinha na sua vice Marina, né, que era muito mais conhecida e que chegou a ser segunda colocada durante grande parte das pesquisas eleitorais, da campanha, né? Só perdeu na última semana aí para Aécio Neves. No calor da morte do ex-governador do Pernambuco, talvez, né? Mas não capilarizou essa intenção lá. E por isso talvez esteja nesse quadro de saber o que vai fazer agora em 2018, por ter representado essa posição de protagonismo nas eleições de 2014. Exato. Não, o PSB em si, ele tem uma capacidade de se moldar em diferentes estilos, né? Por exemplo, ele pode se aproximar do PT, pode se aproximar, né, do PDT, de Ciro Gomes, mas também tem uma aproximação com a centro-direita, por assim dizer. Né? Por exemplo, o Álvaro Dias do Podemos não é exatamente o candidato de centro-esquerda, então tem a possibilidade de fazer essa negociação, justamente porque nos estados e algumas das lideranças nacionais do partido tem aproximação, por exemplo, com o PSDB, né, com o DEM. Haja vista, por exemplo, que o principal nome do PSB, que é o atual governador de São Paulo, Márcio França, era vice, né? E herdou a posição com a saída de Geraldo Alckmin. Ele era vice do PSDB em São Paulo. E ele é alguém muito próximo de Geraldo Alckmin. Tanto é que parte da dificuldade do PSB em se aproximar a Lula se dá por Márcio França, porque causaria um mal-estar entre ele e o então governador Geraldo Alckmin. Muito bem. Bom, trazendo aqui para as manchetes de Goiás, meus amigos, o Jornal Popular traz a seguinte manchete relacionada à saúde.
taxa de mortalidade infantil em Goiás supera a nacional. Então, a taxa de mortalidade do Brasil, ela aumentou, ela cresceu muito, né? Não, ela aumentou pela primeira vez em 26 anos. 26 anos, né? Nos últimos 2 anos, ela teve um acréscimo enorme. E Goiás, segundo a matéria do Popular, é o estado que supera a média nacional, né? O índice do estado é maior que o nacional desde 2011. Em 2016, a cada 1.000 nascidos vivos, 15,4 vieram a óbito antes de completar um ano. A Secretaria contesta os dados da ONU, né? Mais de 5.800 crianças de 0 a 1 ano mortas em Goiás nos últimos 10 anos e uma taxa de mortalidade infantil que caminha acima da média nacional desde 2011. Os dados são do Ministério da Saúde e revelam que Goiás chegou em 2016 com 15,4 mortos a cada 1.000, contra 14 mortos por 1.000 no Brasil. Entre as principais causas de óbitos, no primeiro ano de vida do estado estão doenças respiratórias como bronquite, pneumonia, bronquiolite, que respondem a 18,22% do total desde 2008. O fato é, né, a mortalidade infantil no Brasil, ela cresceu nos últimos anos, né, e em Goiás, que a gente acha interessante essa manchete, porque quando a gente vê o noticiário de Goiás, parece que Goiás é um paraíso, né? Tudo aqui é melhor, tudo aqui é perfeito. E relacionado à saúde aí, Goiás surgiu, né, nesse ano aí como número 1 em mortes por H1N1, né, no Brasil, tanto que foi antecipada a campanha de vacinação aqui justamente no estado. Agora uma outra pauta aí que atinge também em Goiás, um ponto negativo, que é essa questão da mortalidade, né? A mortalidade tem que ser fortalecida aí, principalmente nas regiões mais afastadas dos conglomerados urbanos, né, onde não tem muito desenvolvimento, né, digamos, nas periferias do estado, para fortalecer a alimentação, essas coisas, porque está muito relacionado também. Muito bem. É interessante também o seguinte, ontem, em matéria nacional, foi destacado também o problema das construções abandonadas, dos PSFs, né? A gente tem batido nessa tecla aqui há muito tempo, os PSFs da cidade que não tem continuidade, e ontem uma matéria nacional mostrando que em vários estados as obras estão abandonadas também pelo governo, e dependendo de verbas federais. Ontem, inclusive, apareceu Hidrolândia, né? Hidrolândia no cenário nacional, também com problema de saúde, né? Hidrolândia, o problema é o seguinte, o pessoal daquele fizeram lá um projeto de restauração de dentes, né? O pessoal arrancou os dentes, colocou o parafuso, mas até hoje o dente não foi colocado de volta, né? Então tem lá mais de 1.000 pessoas desdentadas e parafusadas, né? Com parafuso na boca. Acabou a verba? Segundo a matéria, o governo federal também deixou de repassar verbas da saúde para a cidade, né? E aí fica aquele jogo de empurra, né? O governo federal diz que a culpa é da cidade, que não prestou contas, a cidade, o governo municipal diz que mandou a documentação exigida. O fato é que mais de 1.000 pessoas estão na cidade lá, né? Sem os seus dentes, né? Sem poder dar um sorriso. Pois é, então, essa é a matéria de Goiás. Goiás também passa por mudanças no perfil do emprego formal. É outra dificuldade, né, que o Jornal Popular traz sobre a questão do trabalho, né? A gente falou aqui do Ministério do Trabalho e a questão do desemprego também é problema em Goiás. E aí? Desemprego em Goiás? Rapaz, também, né? Como a tendência nacional, né? O estado, por ser industrializado, acaba perdendo postos de trabalho nesses centros industriais e ajudando aí a incrementar esses índices negativos em relação ao emprego do estado. E segue ainda uma tendência nacional que é de não ter aquela principal promessa da reforma trabalhista atendida, né? A de que com a reforma haveria uma abertura de novos postos de trabalho e um aumento das vagas, porque ficaria mais fácil e melhor para o empregador poder expandir os seus negócios e contratar mais pessoas. Não foi nada disso do que aconteceu até agora, pelo menos segundo os dados do IBGE,
e inclusive da CAGED em relação à abertura de postos de trabalho. Esse é o fato. Agora, sobre os postos de saúde que nós falávamos antes, Edmar, o Paulo tem acompanhado há algum tempo, há mais de um ano de perto, a situação dessas obras, algumas delas paralisadas, outras em ritmo lento, outras abandonadas. Nós temos quantos postos hoje em construção que estão paralisados em Anápolis, Paulo? Nós tivemos a inauguração no mês passado do Parque Iracema, né, que era uma obra das que estavam paralisadas, que foi dada continuidade, está inaugurado, está funcionando, né? Inclusive eu passei na região há pouco tempo e vi lá pessoas procurando serviço, etc. A segunda, né, que a prefeitura retomou, no Arco-Íris, ainda não foi inaugurada, estão equipando, né? Mas o fato é que tem três unidades de PSF paradas, totalmente sem andamento. E uma importantíssima na região do residencial Leblon, que veio, que o instrumento em complemento às moradias populares ali, pela alta demanda populacional. Outra no Tropical, que daria suporte ao bairro de Lourdes, que é uma unidade que está superlotada. Inclusive foi reproduzida uma matéria na semana passada a respeito da falta de geladeira, né, nessas unidades de saúde específica, e outra lá na região da Vila Norte, lá na região do Recanto do Sol, que é outra. Então, somando, são 3 unidades que estão paradas. Então, Leblon, Arco-Íris, não, Arco-Íris está andando, né? Tropical. Leblon, Tropical e Vila Norte. Vila Norte. Isso. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje é quanto mesmo? 24 de julho de 2018. Interrompendo um pouco aí a sua narração, a gente, eu acho, não sei se vocês comentaram aqui, estava ausente essa semana, a respeito dessa dessa falta de falta de sucesso, né? Do pré-candidato Jair Bolsonaro conquistar um nome para vice-presidência lá nas instituições. Nós temos acompanhado essa história aí. Tá lutando contra o isolamento, né? Tentando aí vários nomes. O último, mais recente nome é o da advogada, Janaína, né? Da professora Janaína Pascoal. A musa do impeachment. A musa do impeachment. Que até agora não negou oficialmente, mas também não aceitou. Diz que está precisando de mais tempo para pensar. Então, Será que agrega na chapa do Bolsonaro? Pois tem que saber o que agrega ela, porque é uma professora de direito constitucional que pode ter o seu nome intimamente, né, e para sempre ligado a um defensor da ditadura. Você imagina a professora de uma faculdade da USP, de direito constitucional, né, apoiar um sujeito que idolatra e defende um torturador como o Coronel Ustra. Então, eu acho que isso deve estar pesando sobre a imagem dela, porque por mais que ela tenha se tornado uma personagem caricata aí, sobretudo na internet, com aqueles itis, né? Aqueles chilites dela balançando a bandeira e mostrando o dedo do meio e falando absurdo. Enfim, por mais que ela tenha isso, ela tem uma carreira acadêmica resguardada. E aí você imagina, então, uma professora entrar de direito, entrar num projeto como esse. Aí vamos esperar para saber o que isso acontece. Ouvi dizer também que ela tem pretensões para angariar aí uma vaga na Assembleia Estadual Legislativa lá do Estado. Legislativa de São Paulo, né? Justamente. Na verdade, é interessante porque o Jair Bolsonaro, embora seja o segundo nas pesquisas, né, ele tem dificuldade, primeiro, de agregar novos parceiros, ou seja, o partido vai isolado, né, e até mesmo na escolha
de um vice que o certo, né, o normal seria que tivesse várias pessoas reivindicando ser vice, né, já que ele tem chance de se tornar o presidente do país. Então, é interessante essa posição aí da Janaína Pascoal. Bom, a Marina Silva também, matéria do Popular de hoje, diz o seguinte: a Marina Silva compara Alckmin a Dilma, né? Então, a Marina, que também não decola, né? A Marina também passou, vamos dizer assim, passou o bonde, né? Ela pode ter perdido o bonde da história, né? E a Marina fazendo a comparação ao Alckmin, questionando, né, e criticando o Geraldo Alckmin. E eu acho interessante, porque parece que o povo tem umas memórias curtas, né? Porque a Marina, no segundo turno da eleição de 2014, ela apoiou quem? Ao Aécio, ao PSDB. Isso, o Aécio Neves, do PSDB, foi o candidato a quem ela prestou apoio. Então, e agora ela questiona o Alckmin, né? Mas então a diferença entre o Alckmin e a Dilma é que a Dilma é bem cotada para ser eleita senadora. Ela vai ser senadora, né, por Minas Gerais. O Alckmin... Falar nisso, você esteve em Minas Gerais, né? Acabou de chegar de Minas. Sim. Como é que você viu esse clima? Na verdade, eu não ouvi ninguém falar de política lá, né? Mas a conversação do Fernando Pimentel, que vai tentar a reeleição, né? E pode vir, Dilma pode ser candidata ao Senado naquele estado e concorrer com o Aécio Neves? Concorrer com o Aécio Neves, são os dois mais lembrados na pesquisa feita lá no estado, né? Dilma e Aécio. Muito bem. Vamos ver o que vai dar. Muito bem. Aqui em Anápolis, né? Vamos para nossa noticiário local. Nosso local. Uma notícia que surpreendeu a todos de ontem para hoje, né? Nessa segunda-feira, foi uma obra na Avenida Mato Grosso, uma obra particular, né, uma reforma, onde encontraram um cadáver. Né, uma ossada, na verdade. Né? Diz que estavam vão fazer uma obra nesse local específico e durante as escavações lá, meteu opa, peraí, tem alguma coisa aqui. E realmente uma ossada. E o pessoal lá chamou a polícia, certamente, e a polícia convocou a polícia técnico-científica, e a primeira tendência de que essa ossada tenha mais de 20 anos, que estaria ali nesse imóvel enterrado. E aí surge uma série de hipóteses, né, a que se refere essa ossada. Onde é? Vamos checar, não sei o local específico. É no bairro Jundiaí. No bairro Jundiaí. Avenida Mato Grosso, no Jundiaí. O Mato Grosso não é uma avenida grande, né? Então... Mas é uma avenida emblemática ali da região. Muito possivelmente, então, a gente deve revelar uma história dessa que a gente vê em filme, né? Para investigar de quem é essa ossada, ou seja, possivelmente algum crime, né? Um enterro clandestino, né? Um sepultamento clandestino não é uma história simples de ser identificada. Bem natural que tenha um crime aí a ser esclarecido. Com certeza. E a gente nós não somos investigadores, né? Mas já se diz aí que há mais de 20 anos, a primeira coisa a fazer é pegar o caderninho, né? Exato. Saber quem que sumiu aí, sumiu uns 30 anos, né? Realmente. 30 e 20 anos atrás, quem que sumiu, ninguém encontrou o corpo, né? Na verdade se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que tem muitos crimes que não têm resposta, né? Pois é. A pergunta, por exemplo, dos últimos crimes em Anápolis, quantos foram solucionados? Uma vez eu fiz um levantamento para o portal A Voz de Anápolis, jornal A Voz de Anápolis, inclusive, que dos crimes de 2017 até julho, 15% tiveram andamento. Assim. Um andamento. Mas nesse caso, uma coisa tem um andamento em relação a identificar responsáveis, prender e tudo mais, né? A outra coisa é não ter um corpo, ou seja, um desaparecimento. Olha, o meu pai saiu de casa aqui, o meu filho saiu de casa e nunca mais voltou. Tá, mas ele não, você tem notícia dele? Ele foi para a Bahia, ele foi para os Estados Unidos? Não. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Exato, e sumiu. Né? E aí procurar esses casos desses esclarecimentos, de encontrar de quem é essa ossada. Porque talvez, é interessante imaginar, que talvez nem tenha virado efetivamente um crime. Quer dizer, alguém noticia na polícia um desaparecimento não é crime de ninguém, até que tenha motivação. Sim. Então, se alguém desapareceu, e aí, o que há de errado com isso? Né? Vamos investigar.
E eu lembro que você fez uma reportagem, você e o Felipe Holmes, se não me engano, sobre essa coisa dos desaparecidos, né? Que também tem em Anápolis um contingente, tem um número de casos muito alto nos últimos anos, né? De pessoas que simplesmente somem. Né? Não tem nenhum motivo aparente, não recebiam ameaças, não tinham problemas com a justiça ou com o mundo do crime e sumiram. Então, é uma história a esclarecer que certamente vai mexer com a nossa cidade. Muito bem. Por falar em nossa cidade, hoje é 24 de julho. Na semana que vem, terça-feira, é aniversário de Anápolis, né? Aniversário da cidade, 111 anos de emancipação política. E a pergunta que se faz é: quais são os presentes, né, que Anápolis recebe nesse ano de aniversário? São 111 anos de emancipação política. E a pergunta da população é: onde está o presente? Né? Todo aniversário, o aniversariante normalmente espera um presentinho, né? Exatamente. A partir de amanhã, vamos fazer esse anúncio, a partir de amanhã, até vamos poupar, porque nós estamos sem a nossa ao vivo hoje, vamos prestigiar sempre o nosso pessoal da internet, mas nós vamos começar a mostrar aqui falas de anapolinos respondendo essa pergunta, né? O que você espera para a cidade de Anápolis nesse seu aniversário? O que você quer que aconteça, o que você sonha que aconteça. E uma coisa nós temos já sentido falta é essa agenda de inaugurações, né, Paulo? Essa agenda de entrega de obras que vinha acontecendo até 2016 e a partir de 2017 não deixou de acontecer. Eu ouvi dizer que a prefeitura inaugurou a nova instalação do CRAS da região norte, mas em detrimento à Casa Brasil. Fechou um para abrir outro, é isso? Eu ouvi dizer que é no mesmo espaço, né? Não tem condições de... Vamos investigar se é no mesmo local, se foi encerrada uma atividade de um lugar em detrimento para viabilizar o funcionamento de outro, né? Saber por que está assim, né? Como é que está inaugurando o que lá? Foi inaugurado ontem a sede do CRAS Norte, mas no espaço da Casa Brasil. Eu ouvi nas rádios locais aí, quando vinha para cá. Isso, né? Você falou em ganhar presente, né? A Anápolis ganhou alguns presentes aí, nesse ano de 2018 aí, que foram as obras do governo inauguradas ou não inauguradas pela metade, faltando alguma coisa ali. Foram entregues, mas não inauguradas. Foram entregues, mas não foram... Tá lá, mas não tá. Mas não foram concluídas. Tá lá, mas não tá lá. É o caso do Centro de Convenções, daqui o próprio Jornal Popular, semana passada, fez uma matéria, Paulo, você estava viajando, talvez não você tenha visto, mas o Jornal Popular fez um levantamento, né, sobre a obra aqui do Centro de Convenções, né, e a matéria diz exatamente aquilo que a gente está dizendo desde o que o Marconi veio aqui inaugurar, né, que lá não está pronto, lá não tem condições de uso. Apenas 3 eventos foram realizados lá desde a inauguração. Teve um último evento agora na sexta passada, mas foi feito aonde, eu acho que é o único lugar que está pronto mesmo, que é a questão daquele teatro que foi feita a inauguração, foi de um cara aí famoso aí de peça teatral, do stand-up, né? E ficou lotado, eu vi isso, mas parece que é o acabamento que não está acabando lá. É o acabamento que está em andamento ainda, né? Outro presente que a Anápolis ganhou foi a ampliação do hospital de urgência. Justamente, né? Eu queria te chamar a atenção para isso. Porque essa é a história, né? Essa é a conversa boa, né? A ampliação não está funcionando de fato, está viabilizando, equipando com as ferramentas, com as camas de hospital, com os aparelhos, treinando pessoal para, enfim, entrar em funcionamento. Mas ontem surgiu uma conversa de que o heliponto está funcionando. O ANA tem um ponto de pouso de helicópteros. Então essa foi a grande notícia. Ou seja, o indivíduo pode chegar resgatado por um helicóptero, que é muito positivo, e pousar lá no hospital de urgência, não é isso? Sim. Acontece que não tem leitos de UTI para esse atendimento. Você imagina que um sujeito para ser resgatado de helicóptero está numa situação crítica. Depende do leito de UTI. Acontece que as 57 UTIs que foram supostamente entregues não estão funcionando, nenhuma delas está funcionando. Justamente porque o prédio é oco, falta equipar com todos os aparelhos e equipamentos necessários para o funcionamento e falta o principal. Né? Tudo isso é importante, mas falta ainda uma parte muito importante, que é a dotação orçamentária, né, do governo para fomentar isso, para né? fomentar. Então, assim, cada leito tem um custo, só para o ouvinte entender.
Se o hospital ele tem 10 leitos, ele recebe um valor X. Digamos que seja R$1.000 por então, é 10 mil. Se ele conseguir construir e abrir espaço para mais 10, ele não vai funcionar. Ele precisa de uma nova dotação que passe para 20 mil o orçamento, para ele poder gastar com aquele leito, ele poder salvar vidas com aqueles novos leitos. Então, o que está acontecendo hoje aqui foi entregue um imóvel com um grande estardalhaço, mas nada funciona em relação à sua atividade fim, ou seja, ocupar com doentes que demandam um atendimento de emergência. É importante que o ouvinte saiba entender que a gente não está criticando o heliponto. O heliponto pode ter, claro, é importante ter um hospital que é referência para a região centro-norte aqui do estado de Goiás, visto que o hospital de Uruaçu não está funcionando, todo mundo está correndo para cá ainda. É claro que é importante lá ter o heliponto para chegar mais rápido, mas teria que ser entregue um pacote que funcionasse efetivamente, digamos, né? Agora, se eu entrego a ampliação, está funcionando. Galera, agora tem esse diferencial aqui do heliponto, que vai chegar mais gente aí, se der acontecer alguma tragédia, de ter que chegar pelo ar mais rápido, vai ter espaço aqui para atender. O problema não é nem... Então, o problema agora não é nem chegar por onde chega. Chega pelo ar, até pelo ar pode. O problema está em terra, né? Quando você chega em terra, cadê o leite? Se vier de avião, o aeroporto não está inaugurado, mas não pode pousar, né? Se vier de helicóptero, pode pousar, mas não tem leito. E não tem um retorno em frente ao hospital ainda. E não tem um retorno. E se for de carro, não tem um retorno. Vai ter que ir lá em Corumbá para voltar para poder. Chega até o trevo, cara, tem que ir, com certeza. O trevo de Corumbá. O trevo todo mundo chama lá de trevo de Corumbá. Né? Tem que ir até o Corumbá. Tem um trevo lá de Corumbá para voltar. Então, é isso aí. Bom, a gente tem aniversariante hoje, viu, meu amigo? Opa, aí sim. Vamos lembrar que antes de fechar o nosso programa, dos aniversariantes do dia. Hoje é aniversário do meu amigo Alfredo Landim. Aí sim. Aí merece a vinheta, viu? Essa vinhetinha, grande vereador Alfredo Landim. E hoje também é aniversário do meu sobrinho, Gustavo Oliveira. O Gustavo Oliveira também fazendo aniversário. Então, parabéns para os aniversariantes, né? Que Deus os abençoe com muita paz, muita saúde, muita alegria, né? Que Deus esteja dando saúde e paz, né? Isso aí que é fundamental. Então vamos tocar a musiquinha aqui para os nossos aniversariantes, né? Que merecem a nossa homenagem nesse dia. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Ok, então parabéns aos aniversariantes, obrigado a todos os nossos ouvintes, os internautas que tentaram, né, se esforçaram para nos seguir hoje, e realmente a internet hoje não nos ajudou, né, mas você pode depois encontrar o nosso programa editado no www.fmmais.com.br, né, a Kellen vai juntar ali as várias transmissões em uma só, e você pode acompanhar na nossa página e também no YouTube. É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Mais alguma observação, Paulo, Henrique Morgantini? Nós estamos desejando aqui um bom dia aos nossos ouvintes, né? Amanhã estamos aqui com mais novidades. E anunciar que quem estará aqui no programa é o Felipe Holmes, nosso jornalista aí da Voz de Anápolis, para participar aí do banco. Muito bem. Então, amanhã, às 8 da manhã, nós estaremos de volta aqui ao vivo dos estúdios da Mais FM. Né? Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel. Você digita www.radionovafm.org e acompanha o nosso programa às 11 da manhã. Às 20 horas, a reprise também do programa na Nova Gospel e na Mais FM. Obrigado a você que nos acompanha nestes horários, né? Também. Nosso abraço. Você também pode deixar a sua participação no WhatsApp 995294013 e a gente registra aqui no programa, tá bom?